Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra online da Sociedade Espírita de Auxílio Fraternidade. Meu nome é Angélica Piccoli, sou estudante e trabalhadora desta casa e vou estar junto com vocês na palestra desta tarde. Primeiro eu vou ler uma mensagem do livro Sementes de Felicidade, de Lourival Lopes, para nós irmos nos harmonizando. Você é valente. A capacidade de luta que há em você precisa das adversidades para revelar-se. Não tema nem vacile. Olhe para dentro de si. Veja do que é capaz, da saúde que pode desfrutar, do bem que pode fazer. Confie na sua força de vontade. Espere bons resultados com paciência. Essa força que você tem é Deus querendo exteriorizar-se para melhorar o mundo. A palestra de hoje foi feita com base no livro Grandes e Pequenos Problemas, de Angel Abroad, do capítulo 10, item 10.2. Em determinado momento de nossas vidas, nós vamos perceber que precisamos cuidar da nossa vida interior, nos conhecer melhor e compreender o porquê nós estamos aqui, encarnados, junto com a nossa família, tendo o nosso trabalho. E o Espiritismo e os ensinamentos de Jesus vão fazer com que nós compreendamos melhor esse entendimento que nós temos da nossa vida, do porquê nós passamos por certas situações, por certas dificuldades, e entender que é para o nosso crescimento espiritual e para a nossa evolução. O autor cita a passagem de Mateus: nem só de pão vive o homem. E o autor complementa: sua dupla natureza exige dupla alimentação, alimento para o corpo físico e nutrição espiritual. Dupla também é, por conseguinte, a vida do homem. Vive ele a do corpo e a do espírito. Nós precisamos cuidar do nosso corpo físico e também do nosso corpo espiritual, como o autor falou. E como nós podemos cuidar do nosso corpo físico? Tendo uma alimentação saudável, tomando bastante água, fazendo exercícios físicos, não vivendo de exageros. E a nossa vida espiritual, a nossa vida interior, como nós podemos cuidar dela? Nós podemos ler bons livros, fazer leituras edificantes, ter fé em Deus, ter fé nos bons espíritos que nos acompanham, atividades que nos elevem espiritualmente e moralmente também. Nos conectarmos com nós mesmos, compreender o que nós estamos fazendo aqui nesta vida, com a nossa família, no trabalho, com as pessoas que passam por nós durante a nossa jornada, o que nós precisamos aprender e compreender com essas pessoas e com essas situações que acontecem conosco. Isso vai nos trazer um fortalecimento espiritual e, cultivando a vida interior, nós vamos conseguir ter a evolução espiritual que nós tanto almejamos, que nós tanto desejamos, encarnados aqui na Terra. Nós podemos compreender as nossas atitudes e o real sentido da nossa existência. O autor coloca: nesses períodos é preciso que o homem se entregue a repetidas, sérias e elevadas meditações para afirmar-se mais a fé em Deus, fé no progresso e redenção de todas as almas, fé na vitória definitiva da verdade e do bem, fé nos diretores espirituais e fé também nos outros homens. A meditação
ela traz benefícios inimagináveis para nós. Ela nos traz paz, ela nos acalma, ela faz com que nós tenhamos um momento só nosso, com o nosso interior, e isso vai fazer com que nós compreendamos certas situações. Nós podemos, quem não tem o hábito de fazer a meditação, pode começar com áudios curtos, meditações não tão longas, para ir se acostumando, para ir tendo contato consigo mesmo, com a sua respiração, com a concentração. Existem muitas meditações. Existe meditação da gratidão, meditação para o estresse, meditação para a depressão, para quem tem insônia. E isso é algo muito pessoal de cada um. Cada um de nós vai procurar a meditação que se encaixa com o momento de vida que está passando, com as nossas necessidades, com o que nós precisamos realmente. O primeiro sentimento que a meditação traz para nós que fizemos é a gratidão. É a gratidão a Deus, a gratidão àquele momento que nós temos com nós mesmos. Traz um alívio, um sentimento tão bom que a gente aprende a agradecer, e nós precisamos agradecer todos os dias, agradecer a nossa vida, ter fé em Deus. E isso, a meditação, fazendo a meditação todos os dias, nós vamos ter esses sentimentos bons. É um momento em que nós vamos nos conectarmos com nós mesmos, ter gratidão pela vida, por tudo. Meditar é aquietar a nossa mente e o nosso coração. Estimula a imaginação, promove um relaxamento e uma tranquilidade, estimula o autoconhecimento, o autocontrole, alivia o estresse, alivia a depressão. Nós conseguimos dormir melhor e também melhora a nossa concentração. É muito importante também a meditação para as crianças. Os pais, dando o exemplo, meditando todos os dias, acompanhando as crianças, elas vão acabar criando um hábito que os adultos têm também. Pode ser feita com os pais, com os avós, com os tios. E a criança, ela vai compreender a necessidade dela e o melhoramento espiritual dela também, que isso é muito importante nós termos desde pequenos. O autor coloca: a meditação, com o completo domínio da fé em Deus, da esperança e da caridade, conduz ao integral conhecimento das coisas espirituais. Nesses exercícios de oração, meditação, contemplação e concentração, desenvolve-se a intuição nos espíritos. Eles se enriquecem com os fulgores descidos do céu. Então, se nós priorizarmos os valores da alma com a meditação, com pensamentos elevados, nós nunca vamos perder a fé, porque nós compreendemos que precisamos passar por certas situações, por certas dificuldades para o nosso crescimento espiritual. Não há injustiças nas leis de Deus. Deus é bondoso, Deus nos ama e nós jamais podemos perder a nossa fé em Deus. E essas dificuldades que nós passamos, por mais difíceis que elas possam ser, elas vão nos conduzir ao progresso. Cada um de nós vai atrair ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida, experiências por quais somente nós devemos passar. E muitas vezes fomos nós mesmos que escolhemos essas situações para nós passarmos, para nós evoluir, para nós crescer. Nós temos a possibilidade de fazer a nossa parte todos os dias, de nos melhorarmos, de termos pensamentos bons e atitudes boas também. Joana de Ângeles diz: a meditação exige disciplina mental
esforço constante e treinamento. Abre espaço para a prece. Antes de tomares decisões, medita. Antes de agires, ora. Então, mais uma vez, nós podemos perceber que a meditação só traz benefícios para nós. A meditação e a oração também. Nós tendo fé em Deus, nós vamos conseguir passar pelas dificuldades de maneira mais tranquila. O autor coloca: preciso é que o espírito encarnado, o homem, enfim, vigie e saiba o momento em que deve tomar a sério o desenvolvimento da sua vida interior. A meditação, o estudo, o autoconhecimento, a oração, as boas ações são ferramentas que nós temos e que vão nos ajudar a nós nos tornarmos pessoas melhores, espíritos evoluídos. É um processo longo, é preciso ter persistência, não desistir, não desanimar ao longo da nossa jornada, com persistência. Às vezes nós vamos pensar em algumas atitudes que nós tivemos no nosso passado, e isso vai trazer um momento às vezes de fragilidade, de pensamentos negativos, porque nós tivemos certas atitudes no passado, mas isso deve nos trazer um pensamento mais positivo sobre as situações. No momento de hoje, nós devemos compreender que no passado nós não tínhamos o entendimento que nós temos hoje, nós não tínhamos a evolução que nós temos hoje. Às vezes nós lembramos de um fato que ocorreu na semana anterior, no ano anterior, 2, 3 anos, às vezes muito tempo atrás, só que nós não podemos nos culpar por esse sentimento e pelas ações que nós tivemos, porque nós não tínhamos o entendimento que nós temos hoje, nós não tínhamos o pensamento mais maduro, a maturidade também. Então, nós devemos lembrar, às vezes, nós podemos lembrar, às vezes, dos nossos erros, só que nós devemos ter consciência de que no futuro nós não cometamos os mesmos erros, a gente evolua a um certo grau que nós vamos compreender que nós erramos, ter humildade, mas também pensar que daqui por diante a gente vai ter uma atitude melhor em relação às dificuldades e aos problemas que nós vamos enfrentar no nosso dia a dia. Nós podemos estabelecer uma relação de paz com a nossa história, aceitando de forma resignada os acontecimentos passados que ocorreram nas nossas vidas, e isso vai nos oferecer recursos que nós necessitamos para cumprir com o projeto de vida que nós decidimos ter, a nossa missão que nós temos aqui em vida. O autor coloca: são difíceis os primórdios de tal cultivo, porque as tendências ancestrais que separam as duas naturezas, fazendo predominar a inferior, desviam todos os bons propósitos e levam o principiante a sucumbir várias vezes. Então, nós devemos lembrar que o Espiritismo nos mostra que Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós temos escolhas a fazer e nós decidimos fazer o que nós quisermos com a nossa vida, com as nossas atitudes, mas compreendendo que no futuro nós vamos responder por essas ações que nós tivemos, num futuro próximo ou num futuro mais adiante. Nós vamos colher tudo que nós plantarmos. Se nós plantarmos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Se nós plantarmos discórdia, pensamentos e atitudes ruins, nós vamos colher lá na frente as atitudes ruins também.
no Espiritismo, nos faz compreender que tem a lei de causa e efeito. O que nós fizermos hoje, como nós falamos antes, vai refletir nas nossas vidas amanhã. Individualmente, nós somos seres únicos, com uma história de conquistas, vivendo num estágio evolutivo diferente um do outro. E nós não podemos nos comparar às outras pessoas. Nós devemos compreender que nós estamos em certo grau de evolução, estudando e nos aperfeiçoando para nós nos melhorarmos a cada dia. E quando nós nos comparamos às outras pessoas, isso traz um sentimento inferior muitas vezes, porque nós pensamos que nós gostaríamos de evoluir até certo grau ou mais rapidamente do que nós estamos evoluindo, mas nós devemos ter consciência que nós estamos no momento certo da nossa vida, fazendo e aprendendo o que é preciso para o nosso grau de evolução. Nem tão adiantado e nem tão inferiorizado, apenas no nível de evolução que nós nos encontramos e aceitar isso. Todos nós erramos. Nós estamos aqui para nós errarmos, para nós aprendermos e para nós evoluirmos, tentando não cometer os erros do passado e tendo uma atitude mais positiva em relação ao nosso futuro, com paz interior e tranquilidade para passar pelas situações que só nós vamos passar. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles respondem: Deus lhes impõe a encarnação como fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Nós vamos enfrentar dificuldades e passar por momentos conturbados na nossa vida, e todos nós vamos passar por essas dificuldades, umas diferentes das outras, umas pessoas diferentes das outras, mas todos nós vamos ter momento de dificuldade na nossa vida. Nós somos seres imperfeitos, então nós viemos para cá, para a Terra, para aprender com essas dificuldades, para nós evoluirmos. Deus e os espíritos amigos vão sempre estar conosco, o nosso anjo da guarda vai sempre estar conosco. Nós precisamos ter fé em Deus, fé nos bons espíritos e pedir o auxílio a Deus, ao nosso anjo da guarda, quando nós precisarmos, quando nós passarmos por problemas. Deus vai estar sempre conosco, nos abençoando e nos iluminando. Quando nós nos revoltamos, quando nós nos rebelamos com as situações difíceis, os bons espíritos eles se afastam, assim como as pessoas ao nosso redor também se afastam. E quando nós passamos pelas dificuldades com fé, com tranquilidade, com calma, nós vamos atrair bons espíritos e vamos atrair pessoas também, amigos do nosso dia a dia, que vão nos auxiliar a passar por essas dificuldades também. Na questão 660 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: a prece torna melhor o homem? Resposta: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Nós devemos buscar a fé dentro de nós, a fé
do nosso espírito, dos nossos corações, sentir essa fé dentro de nós, sentirmos Deus dentro de nós todos os dias. Nós precisamos ter muita fé, nos aproximarmos mais de Deus, termos tranquilidade, termos força, termos coragem. Qualquer dificuldade que nós estamos passando aqui na Terra são provações que nos tornarão mais fortes dia a dia. Quando nós estamos tendo um dia difícil, tendo dificuldades no nosso dia a dia, às vezes parece que uma coisa vai dando errado atrás da outra, vão seguindo situações no nosso dia, ao longo do dia difíceis. E o que nós podemos fazer? Nós podemos nos aquietar, nós podemos fazer uma meditação, nós podemos fazer uma oração e nos conectarmos com Deus novamente. Às vezes, essas dificuldades são chamados que nós precisamos parar o nosso dia, ter mais tranquilidade e voltarmos para a nossa fé, voltarmos o nosso pensamento a Deus, que Ele vai nos auxiliar, os bons espíritos também vão nos auxiliar para nós passarmos de uma maneira mais tranquila, mais calma, nós pararmos realmente o nosso dia e repensarmos, reavaliarmos tudo. Deus está conosco em todo lugar, a todo momento. Ele não nos desampara, Ele está sempre conosco, dentro do nosso coração. Basta nós compreendermos tudo isso que nós vamos sentir Deus dentro de nós. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E qual é o meio de consegui-lo? Santo Agostinho conta: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse. Então todos nós podemos seguir o exemplo de Santo Agostinho, chegar ao final do dia, na nossa noite, quando nós vamos descansar e relembrar o que nós fizemos durante o dia, se nós tivemos ações ruins, se nós tivemos pensamentos ruins, como nós podemos melhorar e ter pensamentos melhores no próximo dia. Interrogar a nossa consciência, pensar nas atitudes que nós tivemos durante o dia e também relembrar os pensamentos bons que nós tivemos, as atitudes positivas que nós tivemos. Isso vai fazer com que nós tenhamos pensamentos bons para nós repetir no dia seguinte. Isso nos traz o autoconhecimento para nós vivermos melhor com o nosso semelhante. Nós precisamos viver melhor com nós mesmos. Esse é o principal, é o princípio do autoconhecimento. Nós compreendermos as nossas ações, as nossas atitudes, se nós temos atitudes positivas, atitudes negativas, como realmente nós somos. Também pensar quais os nossos pontos fortes, quais os nossos pontos fracos, no que nós podemos melhorar, no que nós podemos progredir.
como nós reagimos aos conflitos, às dificuldades do nosso dia a dia, se nós nos revoltamos ou se nós temos atitudes positivas. Na questão 117 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Resposta: certamente, eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Cada um de nós tem o seu momento, o seu tempo de evoluir, como nós falamos anteriormente. Isso depende unicamente de nós, unicamente do nosso espírito, das nossas escolhas, de como nós vivemos a vida, do bem que nós fizemos, da caridade que nós praticamos e das atitudes que nós temos no nosso dia a dia. Nós devemos buscar, pelo trabalho, através da reforma íntima, reparar o mal que nós fizemos anteriormente nessa vida e também nas vidas passadas. Se nós estamos aqui, é para nós aprendermos, é para nós evoluirmos, é para nós nos melhorarmos. Nenhuma pessoa que está encarnada tem um espírito perfeito, tem um espírito totalmente elevado. Mas com o trabalho, com a reforma íntima, com o nosso aprendizado na nossa vida, nós vamos ir melhorando para nós chegarmos a uma evolução que nós tanto almejamos, que nós tanto buscamos, mas com muito trabalho, com muito sacrifício, com muitas mudanças na nossa vida, no nosso dia a dia também. E os equívocos que nós tivemos no passado, nós vamos ter uma compensação de pensamentos e atitudes positiva, compensando em fazer o bem, em fazer a caridade, em sermos humildes, em sermos amáveis, em sermos pessoas boas, bondosas, para nós repararmos tudo que nós fizemos de mal no passado. Somente com o bem nós vamos conseguir isso. Nós podemos fazer também o Evangelho no lar, nós podemos escolher uma noite em algum dia da semana, no mesmo horário sempre, abrirmos o Evangelho no lar, fazermos uma prece e é importante nós colocarmos uma água e essa água ela vai ser abençoada, como diz Joana de Ângeles, através de Divaldo, Jesus virá em nossa visita no nosso lar. Quando nós fizemos o Evangelho no lar, nós emanamos boas vibrações, os espíritos benfeitores vêm nos visitar e essa vibração faz com que a nossa casa seja abençoada, os nossos vizinhos, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o mundo inteiro, assim, em ondas de vibrações positivas. Imaginam se todos nós fizermos o Evangelho no lar, no mesmo momento, quantas pessoas vão ter fazendo e quantas vibrações positivas isso vai nos trazer. Nós podemos também fazer a caridade, a nossa casa espírita, toda a noite, às 23 horas, as pessoas da nossa casa se reúnem em oração, em vibrações positivas, em um momento positivo. Então, todos nós que estivermos acordados às 23 horas, podemos emanar essas vibrações positivas, nos juntarmos a todas essas pessoas que estão fazendo essa oração e essa vibração. Então, o que nós compreendemos da nossa vida interior que nós podemos fazer? Nós podemos ler livros, nós podemos assistir palestras, fazer leituras edificantes, fazer a meditação, como nós falamos anteriormente.
fazermos oração mais seguido, em mais vezes durante o nosso dia. Nós podemos fazer a meditação de manhã cedo, quando nós acordamos, para nós termos pensamentos positivos, um encontro com nós mesmos de tranquilidade. Isso vai nos trazer mais calma e tranquilidade para nós passarmos o dia inteiro. E também ao final do dia, antes de nós dormirmos, nós podemos repetir uma meditação para nós termos uma noite tranquila, para nós nos acalmarmos. Às vezes, com as dificuldades que nós tivemos no nosso dia a dia, a meditação é importante para nós nos acalmarmos, para nós termos uma noite tranquila de sono. Assim nós vamos aproveitar melhor o nosso tempo, compreendendo a nossa vida interior, compreendendo que nós podemos progredir, que nós podemos melhorar todos os dias da nossa vida. E toda dificuldade vem para nós evoluirmos, para nós nos melhorarmos, para nós encontrar a evolução que todos nós buscamos aqui na Terra, pois um dia o dia vai chegar e nós todos vamos voltar para a nossa casa, que é o nosso plano espiritual, e talvez nós nos reencontrarmos com as pessoas queridas, com os entes queridos nossos. E também lembrar de nós fazermos mais caridade, de nós ajudarmos mais os outros em ações, com pensamentos positivos, com orações, pois quem faz a caridade e ajuda as outras pessoas é a pessoa que mais vai ser ajudada. Às vezes, aquela pessoa que nós auxiliamos, que nós ajudamos, vai ter uma paz, uma tranquilidade, mas nós vamos ter essa paz, essa tranquilidade maior ainda, pois quem faz a caridade é que recebe bem mais do que a pessoa que é ajudada. Então agora nós vamos fazer a prece final. Muito obrigada pela companhia de vocês, pela atenção. Então, aqueles que desejarem podem fechar os olhos. Vamos nos conectando com os bons espíritos superiores, com a nossa respiração, tendo calma profundamente. Que o amor do Mestre Jesus nos envolva física e espiritualmente. Que sejamos envolvidos também por boas vibrações positivas, vibrações de fé, de esperança, de amor e de luz. Agradecendo por nossa vida, por todas as bênçãos que nós temos, pelo ar que nós respiramos. Que todos nós consigamos ter sempre fé em Deus, amorosidade, e que as dificuldades não nos impeçam de fazermos o bem, de termos gratidão pela oportunidade de nós estarmos aqui. Que tenhamos força, coragem nos nossos dias, principalmente quando nós estivermos passando por momentos difíceis, quando estivermos em sofrimento, que nós possamos lembrar de Deus e que Deus está conosco em todos os instantes, em todos os momentos da nossa vida. Basta nós senti-lo com o coração e com a nossa alma. Que a oração e a gratidão estejam presentes em todos os dias de nossas vidas. E agora vamos continuar com as vibrações positivas, mas agora pelas outras pessoas que estão necessitadas da saúde física e saúde mental, também lembrando dos doentes nos hospitais, aos profissionais de saúde que neste momento em que o mundo luta contra a doença do Covid, nos amparando e nos acolhendo.
a todas as pessoas também que estão nas ruas, aqueles que não têm alimento, aos suicidas, às pessoas com depressão, com ansiedade. Que todos tenham força e coragem para seguir o seu caminho nesta jornada da vida terrena. Aqueles também que estão com sofrimento por diversos outros fatores, aos encarnados e aos desencarnados, aos que buscam a sua missão na Terra. Que o amor de Jesus esteja presente em nossas vidas, hoje e sempre, em todos os dias. Que nós tenhamos uma semana abençoada, carregada de bons sentimentos e boas ações. Que assim seja.